Meus irmãos, ainda nesse espírito de adoração, eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 16. Lucas 16, leremos de 1 a 17. Diz assim a palavra do Senhor. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei? Pois o meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente. Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes infiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridiculizavam. Mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino, e todo homem se esforça por entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Amém. Meus irmãos, esta é considerada pelos comentaristas, de um modo geral, de todas as linhas, a mais difícil parábola do Senhor Jesus. Porque ela traz um problema ético muito sério. Jesus aqui conta a parábola onde o exemplo é um administrador corrupto. E praticamente nos convoca a olhar para esse administrador corrupto e para o seu exemplo, e tirar desse exemplo, desse administrador, uma lição. E isto tem levado muitas pessoas a debaterem sobre qual o sentido dessa parábola e a justificarem por que um Senhor justo como Jesus haveria de citar um administrador injusto como um exemplo de alguma maneira. E muitos contextos são usados, ou muitas explicações são usadas para justificar essa parábola que o Senhor Jesus conta. Uma delas era que o administrador não seria de fato injusto, pois o texto, na verdade, diz que esse homem foi denunciado como quem estava a defraudar os bens do seu senhor. Então, alguns dizem que foi uma denúncia falsa. De qualquer maneira, o administrador ou o dono, o patrão do administrador seria injusto, porque ele, como que sem talvez dar tempo dele se defender, acaba por condená-lo e demiti-lo. Então, essa explicação, ela não ajuda muito a compreender o sentido. Outros entendem que
o proprietário é tão injusto quanto o administrador. Trata-se de dois homens espertos, e esses homens, ele arrenda terras, ou é talvez um agiota, e o seu administrador seria o cobrador dos empréstimos, e eles combinam mais ou menos um preço. Na lei judaica se proibia a usura, que é a cobrança de juros, para, de alguma maneira, enriquecer as custas daquele que está numa situação de aperto. E então eles teriam cobrado um juro, o administrador pegava alguma coisa e embolsava, e outra parte ia para o dono. E é por isso que o dono não critica, mas elogia o administrador pela sua esperteza em conseguir negociar as dívidas do seu patrão. O contexto dessa parábola, meus irmãos, é o de um dono de terras que tinha arrendado essas terras, na verdade, e um administrador contratado para receber da produção agrícola o equivalente ao preço arrendado de cada terra. Então era como que um aluguel de terra. Então já não parece se tratar de um agiota, mas de um proprietário de terras que tem muitas terras, e ele faz uma espécie de meia, né? Ele arrenda a terra para aqueles que são chamados meeiros, né? O meeiro é alguém que arrenda uma terra que não é sua, ele aluga aquela terra, planta na terra, e da produção ele tira uma parte como pagamento de aluguel dessa terra. Isso é muito comum. Aqui mesmo em Boa Vista eu conheço irmãos que têm esse contrato de meeiro, né? Ele é dono de uma terra, às vezes cria um gado, um outro dono de gado cria os gados na terra dessa pessoa e remete a ele o valor correspondente conforme a sua produção. Então, o contexto mais provável é o de um dono de terras, lembrando que Jesus está contando para uma comunidade agrícola. Esse dono de terras tinha arrendado a um administrador e contratado, ou melhor, arrendado a uns meeiros, a homens que tinham posses, para plantar na sua terra. Ele contrata um administrador para receber, então, o equivalente ao preço do aluguel em forma de produtos, né? Segundo o arrendamento de cada terra, e que era calculado em produtos agrícolas. Devemos ter em mente, observe que Jesus está falando aos seus discípulos. Isto ainda é mais significativo, porque ele está usando um infiel, um corrupto, como exemplo para os seus discípulos. A gente vai tentar resolver essa questão, ainda que não tenhamos a pretensão de conseguir reinventar a roda na parábola mais difícil de Jesus, com certeza. Mas a gente vai tirar o que a gente acredita que são as lições mais importantes para o nosso aprendizado. É preciso lembrar, então, que o público ao qual Jesus está falando diretamente são os discípulos. Porém, há um público maior que o está ouvindo, que são os fariseus, no verso 14. É certo que Jesus nunca ensinava sem um propósito abrangente. É claro que ele sabe que os fariseus estão ouvindo, e ele sabe qual a reação que eles terão, mas o seu propósito principal é ensinar aos discípulos. Essa expressão também indica que Jesus está continuando aquilo que ele estava falando em relação às parábolas, a da ovelha perdida, da dracma perdida e dos dois filhos perdidos. E o que tem a ver a questão de finanças de um administrador infiel com a parábola, por exemplo, de dracmas e de uma ovelha? Veja, ovelhas e dracmas são também dinheiro, são também riquezas, de um modo geral, são valores. Então, de novo, Jesus está falando sobre valores. Além disso, lembre-se que o filho perdido pediu bens, valores, riquezas. Ele usou o bem dos seus pais, do seu pai, dissolutamente. A Bíblia diz que ele dissipou os bens do seu pai. É interessante que esta mesma palavra, ela é usada aqui, porque essa palavra, no verso 1, traduzida por defraudar, ela é a mesma usada no capítulo 15, para dizer que o filho dissipou todos os seus bens em 15:13. É a mesma parábola, ou mesmo é a mesma palavra. Esse filho também dissipa os bens do pai. Na verdade,
seja um administrador infiel, seja um filho infiel, ele tem algo que não é dele, que não lhe pertence originalmente, que lhe foi dado por graça, que lhe foi dado por herança. No caso do administrador, então Jesus ele está tratando das relações entre o filho do reino e o senhor do reino, o rei, que é o Senhor Deus, que é o próprio Jesus. Então, no primeiro caso, o filho, você tem a relação entre filho e pai que nós temos, mas além de filhos, nós somos servos do reino de Deus, mordomos de tudo aquilo que Deus nos deu. E tanto como filhos, quanto como mordomos, é possível que nós usemos os recursos que o nosso Pai e Senhor, Ele nos deu de maneira dissoluta, de maneira desonesta e de maneira injusta. Então, aqui a gente já consegue entender por que Jesus está trazendo a parábola de um mordomo injusto. Ele não é um exemplo exatamente por causa da sua corrupção, mas Jesus está apontando certamente para a corrupção do nosso coração. Nós somos mordomos que têm a tendência de serem injustos e de gastar de maneira errada, egoísta, perdulária, os bens que recebemos do nosso Senhor. Nada do que nós temos é nosso. E é por isso que Jesus volta-se para os discípulos falando desse administrador injusto. E é nesse contexto, então, que ele está ensinando aos discípulos acerca da relação que os discípulos devem ter com as riquezas deste mundo e de como eles devem administrar essas riquezas em função do reino de Deus. Então, eu já começo esta exposição trazendo a explicação de que a aplicação que Jesus faz é do menor ao maior. Ele está dizendo que o mordomo injusto, que o mordomo infiel, quando ele percebe que a sua infidelidade foi descoberta e que ele deve prestar contas da administração dos bens do seu senhor, que ele por muito tempo usou egoisticamente como se fosse seu, quando ele descobre que tem que prestar contas, ele entra numa crise e ele precisa se preparar para ser demitido. Ele precisa agir resolutamente numa circunstância difícil. E este é o ponto que Jesus vai trazer para os discípulos. Então vamos entrar na história, é por isso que o título da nossa mensagem é Aprendendo com os Infiéis. É um título, eu sei, provocativo, mas a parábola é provocativa, eu estou sendo fiel à parábola. O título talvez é menos provocativo do que a própria parábola. Então, de fato, tem coisas para aprender com os infiéis, pastor? Tem. Sim, tem. E aí eu quero usar uma frase que eu ouvi há muito tempo e que nunca me esqueci. Uma então juíza no Rio de Janeiro, chamada Denise Frossard, que depois se tornou política. Não sei como ela está hoje, mas na época ela foi uma das combatentes do jogo do bicho no Rio de Janeiro. E ela tem uma frase que eu nunca me esqueci. Ela disse o seguinte: se os homens de bem não tiverem a audácia dos canalhas, logo, logo os homens de bem terão vergonha de andar nas ruas. Olha que frase interessante. Eu acho que você entendeu o que a juíza quis dizer. É preciso ter a audácia dos canalhas, não a canalice. É que os filhos das trevas são mais hábeis em sua própria geração. Jesus diz isso na sua parábola. No verso 8, os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Então, o exemplo que Jesus usa é o seguinte: os filhos do mundo, para atender aos seus interesses, que são terrenos, que são temporários, que não trazem valores eternos, que não têm a promessa da vida que há de ser, eles conseguem lidar melhor com os valores, com os seus valores em função dos seus interesses do que nós. Nós temos um reino superior, nós temos tesouros no céu, e nós precisamos, de certa maneira, imitar a astúcia dos filhos desse reino, ou dos filhos deste mundo, para o reino de Deus. É a mesma coisa que quando você diz que o Senhor Jesus nos diz que nós devemos ter a astúcia das serpentes e a simplicidade das pombas. A serpente é um símbolo, né, de uma esperteza
que é ladina, que é enganosa. Mas o que Jesus está dizendo é o que Paulo vai dizer mais à frente. Eu quero que você abra lá. Eu já estou adiantando a lição da parábola para nós entendermos que não há problema ético aqui, que há um problema de compreensão nossa, com a sabedoria profunda do nosso Senhor, que usa exemplos os mais inusitados para nos ensinar. Mas eu quero que você abra a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 14. Paulo diz no verso 20: Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Paulo está dizendo, não sejam ingênuos naquilo que é justo. Aprendam a ter sabedoria. Sejam ingênuos para o mal, mas para o bem vocês têm que ser astutos. É exatamente esta a lição, uma das lições que Jesus nos ensina na parábola. O que é ser astuto? Quando você é um servo de Deus e você tem a astúcia das serpentes, você consegue perceber a maldade antes e se adianta à maldade, combatendo a maldade com o bem, com sabedoria e desbaratando a maldade. Essa é a ideia. E o Senhor Jesus vai exatamente fazer esta aplicação. É por isso que nós podemos aprender com esse mordomo infiel. Jesus não está elogiando a infidelidade do mordomo astuto. Ele está elogiando a astúcia do mordomo infiel. Percebe a diferença? Este é o ponto. E eu acho que aqui dá para aquietar o nosso coração com relação a esta parábola. Há, no entanto, alguns pontos de contato entre esta história, queridos, e a forma como nós lidamos com a riqueza, com os tesouros deste mundo. E este é o ponto que Jesus está tratando. E por que ele fala isso logo depois de falar do filho pródigo? Porque foi exatamente o que o filho pródigo fez. Ele pegou as dádivas que eram do seu pai, que lhe tinham sido repartidas por herança, e ele as dissipa de maneira egoísta. Ele não pensa na vontade do seu pai, no bem do seu pai. Ele não pensa nas propriedades do seu pai, nos servos do seu pai, porque ele retira parte da riqueza e, consequentemente, ele retira parte do sustento dos servos do seu pai. Ele não pensa em como ele age com aquilo que ele recebeu por herança. É a mesma situação do administrador infiel. Ele é contratado por um nobre senhor de terras. Ele tem o benefício de ter autoridade sobre os bens do seu patrão. Ele não é um escravo, ele é um administrador contratado, mas ele tem certa autoridade. Ele se beneficia disso, certamente ele tem uma espécie de porcentagem sobre os lucros do arrendamento. Mas diz o texto que ele está dissipando, ele está usando mais do que tem direito, ele está sendo perdulário, ele está sendo um gastão, ele está dissipando. Então você tem um proprietário que acaba tendo uma denúncia, e você tem então, esse proprietário pede ao seu gerente para lhe apresentar os contratos assinados pelos agricultores e que são endossados pelos gerentes, a fim de mostrar cada um dos meeiros quanto cada um deles devia ao proprietário do produto dos seus campos. Então eu preciso, antes de me aprofundar ainda na história, ressaltar isso. Alguns comentaristas entendem que o senhor de terras era tão desonesto quanto o seu empregado, que ele fazia vista grossa à cobrança usurária, porque recebia parte do valor superfaturado, mas agora ele se viu vítima do estelionato do seu empregado, e tanto é que ele elogia o administrador infiel por sua esperteza para não ficar, como se diz, mal na foto, e posar de generoso e justo e piedoso, e não de usurário e descumpridor da lei. Mas nada na parábola parece indicar isto. E veja, o fato de terem denunciado os desmandos do empregado indica que esse senhor de terras era benquisto na comunidade. Se ele fosse um senhor usurário, eles não estariam nem aí para ele. Ninguém se importaria com ele. Além disso, no contexto, a parábola está entre duas outras, onde temos uma posição paralela, né? E nós temos que entender isso. Dentro da estrutura da narrativa, você teve um pai nobre
e em contraste os seus filhos ignóbeis, né? Seus filhos injustos, porque o que ficava também em casa era um filho ignóbil, é o contrário de nobre. E depois dessa parábola, você tem a história de Lázaro e o rico. O rico é ignóbil e Lázaro é um mendigo, no entanto, digno de honra de participar do gozo celestial. Então essa parábola seria desconexa se não tivesse o mesmo tipo de contraste. Um senhor nobre e o seu mordomo injusto. Então, dentro desse tema, aprendendo com os infiéis, eu quero abordá-lo em quatro cenas, né? A primeira cena seria um rico proprietário e seu gerente esbanjador. Essa é a primeira cena. Um rico proprietário e seu gerente esbanjador. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico, ele era um rico proprietário, que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, de novo, o contexto é uma propriedade rural, com um administrador que tem autoridade para executar os negócios da propriedade. Os devedores provavelmente eram arrendatários, não eram pobres, eles tinham dinheiro, e eles haviam concordado em pagar uma quantidade fixa de produtos pelo seu aluguel anual da terra. E em produtos eles pagariam isso. E o mordomo, sem dúvida, estava recebendo dinheiro extra por debaixo dos panos. Mas essas quantias, elas não apareciam nas contas assinadas. Na verdade, ele colocava uma quantia que a pessoa devia, mas ele embolsava parte dessa quantia. Ele é um oficial assalariado, que além disso recebe certamente uma comissão específica do proprietário por cada contrato feito, mas ele embolsa mais do que a quantia que ele acertou com o proprietário. Então, por causa disso, ele é um homem, obviamente, injusto, corrupto, estelionatário. Ele extorque, ele é um extorquidor, ele pratica extorsão para com os devedores do seu proprietário, do seu senhor, do seu patrão, e ele pratica estelionato com o seu patrão. E com isso ele tem lucro, ele está esbanjando os bens do patrão. Ao que parece, ele não está trazendo lucro para o seu patrão, ele começa a perceber as perdas. Esse homem provavelmente, esse senhor é um homem de nobre caráter, que é respeitado na comunidade, que se interessava suficientemente pela sua riqueza. E certamente as propriedades dele traziam muito emprego, sem contar com a abundância de alimento para aquela comunidade. Então é natural que as pessoas que flagrassem esse administrador injusto viessem a denunciar a esse senhor nobre e respeitado acerca da corrupção do seu empregado. E ele se interessava, esse pessoal se interessava, portanto, suficientemente pela riqueza desse nobre. E esse homem também, ele está preocupado com a sua riqueza, porque ele tem que despedir esse administrador esbanjador. Então você tem um homem que não é dono das riquezas, faça o paralelo. Nós estamos falando que Jesus está explicando para os discípulos: vocês são servos do reino, vocês são mordomos de Deus, tudo que vocês têm pertence a Deus, não é de vocês, foi por empréstimo. E é importante vocês entenderem como vocês usam os bens que Deus lhes deu, porque vocês vão prestar contas. Este é o ponto. E isto nos lembra e nos remete ao capítulo 12 de Lucas. Você lembra? Ali Jesus contou a parábola do rico insensato, que só pensava em acumular riquezas. Ele era um homem como esse mordomo injusto, porque ele acumulava riquezas para si. E no final Deus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E a ideia do verbo pedir é de que a alma dele, até a alma dele era emprestada, não pertencia a ele. Esta noite vão te pedir a tua vida, e que tu tens preparado para quem será? E Jesus assim é aquele que entesoura. Jesus diz, conclui ali na parábola, no capítulo 12 de Lucas: assim é o que entesoura para si mesmo, mas não é rico para com Deus. É este mesmo princípio que está sendo reensinado aqui neste lugar. Um rico proprietário tem um gerente esbanjador. E eu quero fazer uma aplicação, pessoal. O que você tem feito com os bens do seu Senhor? O que você tem feito com aquilo que Deus te deu neste mundo de bom? Isto não só o dinheiro,
mas tudo aquilo que Deus te deu para que você desfrutasse de uma vida boa neste mundo. O que você tem feito das coisas criadas que Deus te deu. O que você tem feito? Como você tem usado? Você tem usado em função da vontade dele, de agradá-lo e do seu reino? Ou você tem usado de maneira esbanjadora? Esta é a questão que nós devemos trazer para nós aqui nesta noite. Temos então uma segunda cena, que eu chamo de o dia da prestação de contas e a ameaça de ser rejeitado. O dia da prestação de contas e a ameaça de ser rejeitado. Verso 2. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Aqui, meus irmãos, se o administrador fosse justo, deveríamos ouvir uma resposta da parte dele e a sua defesa. Deveríamos até ouvir dele um grito de indignação. Mas o que temos na parábola é um silêncio. O mordomo é questionado e fica em silêncio. E o seu silêncio o acusa, porque ele não tem o que dizer, ele foi apanhado. Ele tem que prestar contas e o seu Senhor sabe, ele tem o controle daquilo que ele gastou e dissipou. Então, sem a resposta esperada, o senhor de terras despede o mordomo imediatamente, mas ordena a ele que apresente suas contas. Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Então, é como se o processo de demissão já tivesse se iniciado. Então, entenda, chegou o momento dele prestar contas daquilo que o seu senhor lhe deu, o seu patrão lhe concedeu para administrar. Quando ele presta contas, ele é achado, antes de prestar contas, ele é achado em falta. E ele tem que agora devolver ao seu senhor aquilo que ele estava administrando. A sua autoridade de gerente é cancelada. Só que agora, dentro do contexto da parábola, ele tem um espaço para manobrar. Porque ele ainda não entregou os livros contábeis. Ele ainda não deixou o escritório. Ninguém ainda sabe que ele foi demitido. Então isso traz um dilema exposto. Mas tem, além disso, um outro silêncio ensurdecedor. Porque ele poderia ainda falar quando ele disse: você já não pode mais continuar na minha propriedade, presta contas dela. Se ele fosse inocente, ele teria se defendido aqui, ele teria gritado, ele teria esperneado, ele teria pedido que se lhes apresentassem as provas, ele teria apresentado os livros. Mas o dilema exposto pelo silêncio ensurdecedor do mordomo, ele não se defende, é uma expressão de que ele sabe que é culpado e seu senhor descobriu a verdade. Então esse senhor, ele espera a obediência e ele está prestes a trazer uma punição, mas há um outro ponto da parábola que só aqueles que ouviam entendiam o contexto. Esse homem merece ser preso. Ele merece ser humilhado em praça pública. Mas o seu senhor o trata com uma certa misericórdia, de maneira misericordiosa. Porque ele poderia ter sido julgado e preso, ele poderia ser publicamente humilhado, mas o seu senhor o chama apenas eles, e isto deve ser chocante para os ouvintes de Jesus. Eles esperavam que o senhor desse proprietário, ou que o proprietário, o senhor desse, o patrão desse homem, ele fizesse alguma coisa. E naquela época, por exemplo, se você não tivesse com o que pagar, você recebia chicotadas na prisão. Mas ele simplesmente o demite. Então, você tem um senhor que é nobre, que é justo, mas também é misericordioso. Ele não trata, num primeiro momento, esse homem como ele de fato merece. Então você tem dois atributos desse senhor nobre. Ele é justo, por isso ele espera a obediência, mas ele age em juízo. Por outro lado, ele demonstra misericórdia e generosidade incomuns, que são chocantes. Então esse homem tem que prestar contas, ele ameaça ser rejeitado, mas ele é tratado com certa longanimidade e paciência. Não é assim que Deus faz conosco? Nós muitas vezes somos perdulários, usamos mal os recursos que Ele nos dá, e Ele nos trata com misericórdia e paciência, dando-nos tempo, inclusive, para refletirmos sobre como temos agido com
com aquilo que ele nos deu. E aqui eu quero fazer já uma aplicação, e nesta mensagem eu estou fazendo a aplicação em cada ponto. Tudo o que você recebeu de Deus, você vai prestar contas. E a Bíblia diz que aquele a quem muito é dado, muito será exigido. E aquele a quem lhe derem muito mais, lhe pedirão. A Bíblia diz que o que tem, aquele que tem se lhe dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. É este princípio que está sendo ensinado aqui mais uma vez. Você já parou para pensar nisso? Que um dia você vai prestar contas a Deus de tudo que você faz neste mundo e da forma como você administra tudo que Ele lhe deu, todos os bens, todos os valores, todas as coisas criadas que Ele lhe deu para o seu bem, e que Ele conhece o seu coração. Nada você pode esconder dele. Não só isso, Jesus está aqui trazendo um princípio importante, o de que todo homem que vai se apresentar a Deus está destituído de justiça própria, e a sua tendência é ser rejeitado, a menos que seja alvo da misericórdia do seu Senhor. Você já parou para pensar nisso? Um dia você prestará contas de tudo que você tem. Aí você tem então uma terceira cena, que eu intitulo Agindo resolutamente numa circunstância difícil. Agindo resolutamente numa circunstância difícil. O que esse mordomo fez? Ele começa a razoar consigo mesmo, ele começa a refletir. O que é que eu vou fazer agora? O meu Senhor me tira a administração. Eu não sei trabalhar na terra, eu não sei capinar, eu não sei plantar, eu não sei adubar. Eu não sou agricultor, eu só sei administrar. Eu também não quero mendigar, eu tenho vergonha de mendigar. O que eu vou fazer? Já sei. Ainda não sabem que eu fui demitido. Ainda não correu na comunidade. Eu vou correr e vou procurar agir com benevolência para com as pessoas que devem meu patrão, para que quando eu for demitido, eles pelo menos com esse favor me recebam em suas casas. E diz que ele chamou cada um dos devedores do seu senhor, e aqui há uma pressa nessa cena que ocorre aí do verso 3, o 3 e o 4, na verdade, são esse terceiro ponto. Ele diz, eu tenho que fazer alguma coisa. E é isso que Jesus está dizendo para os discípulos. Enquanto vocês estão nesse mundo, vocês têm que fazer alguma coisa, vocês têm que tomar uma resolução. Vocês estão numa situação em que vocês vão prestar contas ao Senhor, ao Deus do reino. E enquanto vocês estão a caminho, vocês precisam entrar em acordo com o seu adversário. Ele já tinha falado isso no capítulo 13. Se você observar aí no capítulo 13, ou melhor, no capítulo 12, verso 58, quando fores com o teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te recolhe à prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. E eu falei que essa parábola se refere à nossa relação com Deus. Um dia nós vamos prestar contas. Então ele tem essa urgência, eu vou prestar contas, o que eu vou fazer? E aí então ele decide agir. E aí você tem a quarta cena, que eu intitulo Apostando na generosidade do seu Senhor. Ele aposta na generosidade do seu Senhor. Porque ele está lidando com os bens do seu Senhor. E o seu Senhor poderá tirar, aliás, já tirou a autoridade dele. E pode ainda anular tudo aquilo que ele fez. Mas ele então diz a palavra de Deus, que tendo cada um dos devedores do seu Senhor, ele chama cada um deles, diz ao primeiro, quanto você deve ao meu patrão? Ele respondeu, aqui no verso 6, 100 cados, 100 barris de azeite, mais ou menos. E ele disse, olha, toma a tua conta, senta-te, escreve 50, baixa pela metade. Vamos dar um desconto. É provável que ele esteja tirando aí exatamente aquilo que ele cobrava mais para ter o lucro. É provável que seja isso. E assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro, tu quanto deves? Respondeu ele, 100 coros de trigo. Disse-lhe, toma a tua conta e escreve 80. Observe que ele está apressado. Porque esses homens, é possível que fossem homens honestos também. E se soubessem que ele é demitido, eles certamente não aceitariam o negócio. Porque poderiam ficar mal com aquele que arrendou a terra para eles. Eles não queriam isso.
é um nobre senhor, é reconhecido na comunidade. Esse é o contexto subentendido pelos ouvintes de Jesus. Mas diz a palavra de Deus que ele diz, olha, depressa, senta aí, escreve antes que aconteça alguma coisa. Provavelmente eles chamam um por um, para que não dê tempo deles conversarem e chegarem a alguma conclusão. Ele pergunta quanto você deve, 100 coros de trigo, ou 100 sacos de trigo, vamos colocar assim. Ele diz, pega a sua conta e escreva 80. E assim ele aposta na generosidade do seu patrão. Estava lá escrito. Por que eles tinham que escrever? Porque era de punho próprio, para ficar claro. Escreve isso daqui. Veja, o senhor daquele mordomo descobriu que ele fez isso. Mas aí você entra num dilema ético. Esse senhor é misericordioso. Ele é generoso. Ao que parece, ele não quer extorquir os seus arrendatários. E também ficaria mal para ele na comunidade se ele anulasse um ato de generosidade desse administrador infiel. Ele está abrindo mão do seu lucro, ele está, de certa maneira, apostando na disposição do seu senhor de abrir mão do seu lucro para ajudar. Era comum naquela época, por exemplo, os rabinos diziam que, por exemplo, se o ano tivesse uma colheita ruim, se houvesse uma praga, algum tipo de fatalidade, algum tipo de intempérie que de alguma maneira comprometesse a plantação, era de se esperar que o dono da terra fosse de alguma maneira compassivo com os arrendatários e diminuísse os seus lucros para que eles não viessem a empobrecer e até se tornar escravos. Então esse senhor é um senhor respeitado na comunidade. É por isso que ele elogia esse administrador infiel. Mas não é pela sua infidelidade. Ele o elogia por causa da sua esperteza e porque ele apostou na generosidade do seu Senhor. E então o Senhor Jesus, ele traz o princípio. Observe verso 9. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua fazei amigos, para que quando elas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Essa é a lição que Jesus quer nos ensinar. Lembre-se que ele diz, os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Ele diz, olha, os filhos do mundo, quando eles estão em aperto, quando eles têm contas a prestar, eles fazem alguma coisa para não serem prejudicados. Eles usam da esperteza deles para administrar os bens. Questões aqui que trazem uma doutrina acerca das riquezas desse mundo. A primeira doutrina é que as riquezas deste mundo são injustas. Por que elas são injustas? Porque elas são fruto da extorsão, elas são fruto da ambição, elas são fruto da inveja do homem pelo seu companheiro, elas são fruto da cobiça, da avareza. Os homens querem angariar riquezas. Então é difícil, você não consegue pegar um dinheiro, mesmo que você trabalhe honestamente. Jesus está dizendo que essencialmente as riquezas desse mundo são de origem iníqua, são de origem corrupta. Você nunca pode ter certeza de que pegou um dinheiro que foi da sua origem, desde que saiu da casa da moeda, que ele foi usado honestamente. Jesus então está dizendo que as riquezas deste mundo, por causa do pecado, elas estão contaminadas pela corrupção. A segunda verdade que Jesus traz é que as riquezas desse mundo não se constituem na verdadeira riqueza. Elas são riqueza que traça e ferrugem e corroem, e que ladrões escavam e roubam. É por isso que ele diz, no verso 11, se não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Verso 11. O que ele quer dizer é que as riquezas deste mundo são ilusórias, são passageiras. E é por isso que nós temos que saber lidar com elas. E a melhor forma de lidar com elas é aplicando essas riquezas para o reino de Deus, para a glória de Deus. É isso que ele quer dizer. Quando ele diz da riqueza de origem iníqua, fazei amigos, ele está dizendo aquilo que sobra a você. Se você tem algo, se você enriqueceu, se você tem de sobra, use isso para ajudar os que não têm. Use isto para auxiliar e assistir aos pobres. Use isso para o sustento da obra do reino de Deus. Porque quando você investe no reino de Deus, você investe na salvação de almas.
E um dia aquelas pessoas que se converteram através do seu investimento vão poder, nos tabernáculos eternos, agradecer a você pelo que você fez, usando aquilo que Deus te deu nesse mundo para o bem dos outros e para a salvação de vidas. É isso que Jesus está dizendo. Na verdade, o verso 9 não tem a expressão no original, esses amigos. Na verdade, o que está escrito no texto original é: eu vos recomendo as riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando elas vos faltarem, ou seja, quando vocês morrerem, quando vocês não tiverem mais, ela não tiver mais utilidade, vos recebam nos tabernáculos eternos. Não tem esses amigos. É provável que Jesus esteja fazendo uma alusão ao próprio Deus, na verdade. É um sujeito indeterminado aqui, aludindo ao próprio Deus. Não se deixe perder pelas riquezas desse mundo. O que Jesus está ensinando aqui, queridos, de uma outra forma, é o mesmo princípio que ele ensinou em Mateus 6. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde traça e ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Também ele está ensinando o que ele já falou em Lucas 12, eu peço que você abra lá. Quando ele fala da avareza e da ansiosa solicitude pela vida, da ansiedade pelo simples comer e beber, observe o que ele diz em Lucas 12. Versículo 31. No versículo 31 ele diz: buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas, o comer, o beber e o vestir, vos serão acrescentadas. Não tem mais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Você não deve temer pela sua vida nesse mundo, nem se apegar aos tesouros desse mundo, porque o Pai te deu o reino, o novo céu e a nova terra, nos quais habita a justiça. E aí olha o que ele fala no verso 33. Vendei os vossos bens. Isso é que é da riqueza de origem iníqua, fazer amigos. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, isto é, invista as suas riquezas materiais no reino de Deus, alimentando o pobre, ajudando o necessitado e investindo no avanço do reino de Deus, no sustento da obra de Deus. Com isso você está acumulando tesouro inextinguível no céu, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. É isto que Jesus fala aqui em Lucas 16, meus irmãos. É por isso que ele diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Aqui fica claro que Jesus não quer que sigamos a injustiça e a corrupção do mordomo infiel. Porque ele está dizendo: se você é injusto no pouco, se você é injusto nas riquezas deste mundo, você será injusto nas maiores riquezas. Se, pois, você não for fiel na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vai confiar a você os tesouros celestiais, a verdadeira riqueza? Se você não é fiel na aplicação do alheio, porque não é seu o que você tem, é de Deus, pertence a Ele, quem dará a você o que é seu? E ele termina dizendo: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar outro, ou se devotará a um e desprezar a outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Está clara para você a lição? Não seja escravo das suas riquezas. Não seja escravo dos seus bens neste mundo. Não seja escravo do seu conforto. Porque se você for escravo, aquilo será o seu Deus. E a palavra para riqueza aqui é mamon o tempo todo, que era a palavra usada para o Deus, que era ligado à riqueza, ao Deus da riqueza. Jesus, você não pode servir a dois deuses. Então você tem que usar essas riquezas, que elas são iníquas em sua essência. E elas são passageiras, elas são ilusórias. Então seja esperto como esse mordomo e use essa riqueza de origem justa para o bem, para ajudar outros, para investir no reino de Deus. Irmãos, tem muito crente que padece de avareza, quer enriquecer, pensa em investir, em acumular riqueza, e às vezes não percebe que tem, e a gente nunca acha que é rico, né? A gente sempre pensa que é o pobre de alguém.
né? Sempre tem alguém que é rico e eu sou pobre. Se eu tivesse o que ele tem. Mas nós deveríamos, como diz o pastor João Paulo Tomás de Aquino, pensar que nós somos o rico de alguém. Nós sempre temos algo a mais do que alguém a quem falta. Quantas pessoas são necessitadas neste mundo? Crianças que precisam ser adotadas, inclusive sustentadas. Pessoas da própria comunidade. E quantos missionários precisam de sustento para pregar o evangelho, para que o fruto que ele produz ali no Senhor possa trazer crédito para nós. Paulo fala isso aos Filipenses no capítulo 4. O que me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Nós precisamos aprender a usar de maneira sábia, de maneira até astuta as riquezas desse mundo. Elas são de origem justa, mas eu posso usá-las para o bem. E para isso eu preciso tratar o meu coração. A riqueza não pode ser meu Deus. Ela não pode ter o centro da minha vida. Eu não posso servir ao Senhor e a mamão. Por isso eu preciso aprender a usar a riqueza. É por isso que os fariseus, que eram avarentos, veja, verso 14, os fariseus eram avarentos, eles eram apegados às riquezas, ao dinheiro, eles ouviam tudo isso e o ridiculizavam. Eles entenderam a parábola. Mas Jesus diz, vocês se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês, porque aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Vocês não estão entendendo, porque vocês, pela sua avareza, não cumprem a lei. A lei e os profetas vigoraram até João. Depois, na próxima semana, se assim o Senhor Deus permitir, não na próxima semana, daqui a 15 dias, a gente vai tratar um pouco desse texto e do verso 18. Mas o Senhor Jesus está dizendo, vocês estão tentando se justificar, porque vocês são avarentos, vocês amam o dinheiro. Lembre-se, os fariseus, eles tinham uma oferta que eles chamavam corban. Eles consagravam seus bens a Deus para dizer assim, olha, esse bem é consagrado ao Senhor, eu não posso usá-lo para mais nada. E com isso eles não ajudavam, por exemplo, os seus pais, que às vezes precisavam porque já estavam velhos e não tinham como se sustentar. Aquilo que o Senhor podia aproveitar de mim é corban, eu não tenho como lhe ajudar. Só que esse dinheiro ficava na mão deles. Eles usavam isso porque eles eram avarentos. Jesus diz, não ajam assim. Sejam generosos. Usem as riquezas desse mundo para construir tesouros no céu. Não é salvação pelas obras, queridos. O que Jesus está dizendo é que nós temos que entender que os verdadeiros valores, o verdadeiro tesouro está no céu. Nós devemos tratar a riqueza desse mundo como algo passageiro. Eu concluo, queridos, com uma palavra que Paulo traz aos ricos do presente século, em 1 Timóteo capítulo 6. Eu queria que você terminar com essa palavra, porque é isso que Jesus está dizendo aos discípulos. Os discípulos precisam entender que tudo que eles têm vem do Senhor. E eles precisam entender agora que a sua vida deve ser em função do reino de Deus, da glória de Cristo, do avanço do reino. Eles têm que estar dispostos a deixar tudo. E Paulo nos traz um excelente ensino, que é uma aplicação daquilo que Jesus já falou, ou melhor, é uma forma diferente de aplicar aquilo que Jesus falou, em palavras diferentes. Verso 6 em diante, Paulo diz, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. O que nos leva a nos apegar às riquezas desse mundo é a falta de contentamento. Porque, de fato, nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. As riquezas desse mundo são ilusórias, são passageiras. A gente nu saiu do ventre da mãe e nu voltará, e só não voltará nu literalmente porque alguém vai nos vestir. Mas a roupa não vai. O Senhor, Deus está falando na sua palavra, nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. É isso que Jesus quer dizer quando ele diz, quando essas riquezas faltarem, quando vocês morrerem, vocês não vão levar essas riquezas. Por isso Paulo diz, tendo sustento e com que nos vestir. Como é que nós usamos de maneira sábia as riquezas deste mundo? Primeiro, praticando contentamento, tendo sustento e com que nos vestir. Estejamos contentes. Você comeu hoje? Você tem com que se vestir? Sim. Está todo mundo vestido aqui. Não só
algo que você está vestindo, mas algo talvez até com uma marca, né? Comprado na Shein, da moda, né? Está meio caro lá agora. Mas você está bem vestido, bem vestida. Se você tem sustento e tem com que se vestir, eu estou aqui muito bem vestido. Vocês percebem aqui essa camisa aqui? Eu ganhei, tá? Ela é seminova, não é nova, ela é seminova. Depois eu conto para vocês quem me deu. É uma camisa muito elegante, né? Estejamos contentes. Ele diz, ora, os que querem ficar ricos, veja, você quer ficar rico? Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências ou cobiças ou desejos insensatos e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todo... Não é o dinheiro, tá, irmãos? O dinheiro não tem nada a ver com isso. O amor do dinheiro é raiz de todos os males. É isso que Jesus quer dizer quando ele diz que a riqueza é de origem injusta. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. E no verso 17, para nós concluirmos, ele está falando aqui quem não é rico, tá? Como é que você vai aplicar as riquezas de origem iníqua? Primeiro, não se fatigue para ser rico. Não faça disso o seu desejo. Você vai se meter em concupiscências insensatas. Mas e se você tem? Também você precisa mostrar contentamento. Como? Verso 17. Exorta aos ricos do presente século. Primeiro, que não sejam orgulhosos. Que ele não se ache melhor porque ele tem riqueza. É isso que ele está dizendo. Que não se orgulhe. E nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Veja, não existe estabilidade no final das contas. Eu quero estabilidade. Pastor, eu estou infeliz porque eu não tenho estabilidade. O que é estabilidade, irmão? Nada nesse mundo é estável. Países podem falir. Faliram. A União Europeia entrou numa crise, não foi? Teve um país, se não me engano, foi a Islândia, eu posso estar enganado aqui, que faliu economicamente. E tem países que vão à bancarrota. Nossa vizinha, Venezuela, quarta maior produtora de petróleo, foi a bancarrota. Então, a palavra de Deus diz que nós não devemos depositar nossa esperança na instabilidade da riqueza, mas em quem? Em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Quem nos proporciona é Deus. Quantas vezes você... Eu não vou pedir para levantar a mão quem tem piscina aqui em casa. Mas quantas vezes você tomou banho na piscina? Que não é sua. Deus lhe proporcionou, sem você ter. Talvez nunca numa piscina. Mas no Igarapé, o que você acha melhor? No Igarapé, água limpa, desse calor então, hein? Deus lhe proporciona, sem você ter. Mas o filho de Deus é capaz de entrar na piscina, nadar e dizer, um dia eu ainda vou ter uma dessa. Ele está desfrutando o condenado, mas ele ainda está desejando ter. Não basta desfrutar, é preciso ter. Eu tenho que ter orgulho de ter. Aí ele vai construir uma piscina e nunca entra nela. Eu tenho amigos que até tomavam banho para aproveitar, mas depois de uma semana ninguém queria. Percebe? Quem proporciona tudo ricamente para o nosso aprazimento é Deus. Não é sua riqueza, é Deus. Você pode ter riqueza e não ter apetite. Você pode ter riqueza e não ter saúde. Você pode ter riqueza e estar tão triste que aquele manjar maravilhoso para você pode ser algo ruim. Mas tem dia que aquele ovinho frito de manhã, eu não sabia que era tão gostoso. Com aquele pãozinho. Deus tudo nos proporciona ricamente. Então você que é rico não deve ser orgulhoso, nem colocar a sua confiança na sua riqueza. E não só isso, que pratiquem o bem, sejam ricos também de boas obras. O que é isso? Usem suas riquezas para serem ricos em generosidade, generosos em dar, prontos a repartir e que acumulem para si tesouros. Como é que eu acumulo? Sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderar da verdadeira vida. Ele está falando a mesma coisa que Jesus falou em Lucas 12.
Use as riquezas de origem justa para acumular tesouros no céu. Não é salvação pelas obras. É você entender que há valores mais duradouros do que as riquezas deste mundo. Como é que você tem administrado as riquezas do seu Senhor? Você tem usado para a sua glória, para o seu agrado, para ajudar o necessitado, porque se Deus te deu mais é para que você ajude quem não tem. A Bíblia diz, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado. Ou você tem gastado de forma perdulária para si mesmo e seu conforto? Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos te louvar pela tua bondade e generosidade, Senhor. Tu nos concedes muito mais do que nós precisamos, não só para o nosso sustento, mas também para o nosso aprazimento, e nos concedes ricamente. Nos concedes o ar que podemos respirar. Tu nos dás o sol que todos os dias podemos contemplar. Tu nos concedes, ó Deus, uma criação que está ao nosso redor, da qual muitas vezes podemos desfrutar. Tu nos dás o sustento, Tu nos dás aquilo que podemos vestir e até nos dás de sobra, Pai. Louvamos o Teu nome, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua bondade, que se manifesta para o justo e o injusto, para o bom e o mal. Ó Senhor, ajuda-nos a não sermos ingratos e a não tomarmos as nossas riquezas por Deus, a não sermos escravos delas. Ajuda-nos a não sermos egoístas, a entendermos aqueles que são de Cristo, que são servos do reino de Deus, que precisam administrar suas riquezas de um modo que possam fazer amigos, ou seja, investindo no reino de Deus, usando essas riquezas para a conversão de vidas, para a encarnação do amor, ajudando o pobre e necessitado, e também para o avanço da obra do Teu reino, da obra missionária, para a glória do Senhor. Nós te pedimos isto agradecidos em nome de Jesus. Amém. Tu és bem-vindo aqui.